Oi, gente, eu me chamo Melissa, eu tô no último semestre da graduação de Física e eu faço pesquisa em relatividade geral. E esse canal é sobre estudos, vida acadêmica e livros e outras coisas que eu gosto, mas principalmente sobre estudos e vida acadêmica. E hoje eu decidi fazer um vlog de estudos de uma tarde que eu passei estudando pra minha IC de relatividade geral. Basicamente porque eu tava tentando não mexer no celular, então eu deixei ele gravando porque aí eu não pegava ele. E também porque eu acho que o nicho de estudos no YouTube é muito escasso desse tipo de conteúdo, principalmente de mulheres de exatas, especificamente de meninas da física. Eu espero que vocês gostem dessa forma de vídeo e dessa forma de explicar física com um vídeo um pouco mais bonitinho. É isso, se vocês gostarem, comentem aqui o que vocês querem ver e eu aceito sugestões de conteúdo, porque esse canal tá bem no comecinho ainda. Esse vídeo, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre relatividade geral, o que é a minha pesquisa, como estudar relatividade geral e especialmente como chegar nas equações de campo de Einstein. E a segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre por que estudar física, por que eu escolhi física e por que eu amo muito essa área. Primeiramente, o que são as equações de campo de Einstein? As equações de campo de Einstein, elas são basicamente as equações que relacionam a geometria do espaço-tempo com a distribuição de massa dentro dele. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você colocar massa em um ponto do espaço, a geometria vai se alterar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você colocar um planeta no meio do espaço, esse planeta vai distorcer o espaço e essa distorção é o que a gente chama de gravidade. Basicamente, a relatividade geral é uma teoria geométrica da gravitação. Agora pensa comigo, eu tenho certeza que você já viu aqueles desenhos do espaço sendo distorcido por causa de um planeta, de um sol ou até buraco negro. Você consegue ver que esse espaço, ele meio que tem uma malha, esses quadradinhos que estão sendo esticados? A primeira coisa que a gente pode pensar é o que faz essa malha se esticar ou se contrair? Matéria e energia. E esticam ou de alguma forma alteram essa malha. Como que a gente consegue prever qual resultado matemático, qual conta, qual ferramenta a gente precisa usar pra gente conseguir entender como essa malha se estica com relação à massa ou energia que está naquele local? A ferramenta principal que a gente vai usar para entender isso é a geometria diferencial. É uma área da matemática que estuda figuras geométricas, geometria, com cálculo diferencial. Tudo que tem diferencial no nome é porque usa cálculo. E geometria é geometria. A gente sabe que é geometria porque a gente estuda isso na escola. O espaço e o tempo podem se deformar. E você tá entendendo quão doido que é pensar que o espaço e o tempo podem se deformar? É aquele negócio do relógio. Se você for viajar para outro planeta com um relógio que estava sincronizado com o meu, quando você voltar para a Terra desse outro planeta, os nossos relógios não vão mais estar sincronizados, porque o tempo passa diferente dependendo da gravidade, dependendo da sua aceleração e dependendo da distorção do espaço que você tá. Agora vamos voltar lá no nosso desenho. Se você distorcer essa malha que você estava usando, o caminho mais curto entre dois pontos em cima dessa malha, ele mudou. Então, em vez de usar um papel, uma folha de papel reta, a gente vai pensar em uma esfera, tipo aqueles globinhos terrestres que a gente tem de enfeite, sabe? A distância mais curta entre dois pontos, ela não vai ser uma linha reta, vai ser um dos meridianos. Quando você distorce a geometria que você está usando, a distância mais curta entre dois pontos, ela também distorce. E a gente precisa de alguma coisa matemática para a gente definir como que essa distância varia, ou o que define essa distância, sabe? Mas e se eu estiver andando numa superfície que tem uma forma completamente particular? Como que a gente generaliza esse conceito de menor distância entre dois pontos para a gente conseguir aplicar em qualquer superfície que a gente queira estudar? Matematicamente, o que a gente usa para medir a distância entre dois pontos em uma superfície, qualquer superfície, não só uma superfície reta, é o que a gente chama de métrica. A métrica de Minkowski, ela é um exemplo muito legal, porque imagina o espaço sem nada. Tipo assim, você tá olhando para onde deveriam ter estrelas, mas não tem estrela, não tem sol, não tem planeta, não tem nada. O espaço de Minkowski, ele nos dá a métrica que esse espaço plano teria. Esse é o espaço-tempo sem nada nele, sem energia, sem massa. Essa é a métrica desse espaço. E se agora você colocar uma estrela nesse espaço? A gente vai ter a métrica de Schwarzschild. E ela descreve como que é o espaço-tempo ao redor de um objeto massivo, esfericamente simétrico, então
uma estrela, seria um objeto assim, uma estrela pesada, e que não gira. Calma aí que a gente tá quase chegando nas equações de Einstein. Só que, olha só, tem uma coisa muito interessante sobre a menor distância entre dois pontos. Ela é a distância que um corpo que tá em movimento inercial, sem ação de forças externas, vai percorrer se ele tiver nesse espaço. Essa trajetória, ela tem um nome, ela chama trajetória geodésica. Então, um fóton ao redor de um buraco negro, eu já falei isso em outro vídeo e estou falando aqui de novo, ele segue uma trajetória geodésica, porque não tem nenhuma força externa agindo sobre ele. A gente chega em outro termo matemático. Agora pensa na geodésica que Mercúrio faz e compara com a geodésica que Plutão faz. A geodésica que Mercúrio percorre, ela é diferente da geodésica que Plutão percorre. E a gente consegue calcular essa diferença no volume que tem entre essas duas geodésicas. E o que a gente usa para medir isso, a gente chama de tensor de curvatura de Ricci. A gente tem também o escalar de Ricci, que fala como a curvatura é em um ponto específico e a curvatura total, então ele é só um número. E aí, a partir do tensor de Ricci, da métrica do espaço-tempo e do escalar de Ricci, a gente chega no tensor de Einstein, que é um termo que aparece lá nas equações de campo de Einstein. O que Einstein fez, basicamente, foi pegar essa coisa matemática que é o tensor de Ricci, o escalar de Ricci e a métrica e colocar eles numa fórmula que faz com que eles obedeçam à lei de conservação de energia. Ou seja, o espaço ele não pode se curvar de uma forma que desobedeça à lei de conservação de energia. O nosso espaço distorcido, ele fica do lado esquerdo da equação. Só que o espaço, como eu falei lá no começo, ele é distorcido por causa da presença de matéria e energia. O outro lado da equação tem que ter essa equivalência, tem que ter massa, energia, volume, fluxo de qualquer coisa que tenha energia para poder igualar com o lado direito e falar que é a presença daquilo que distorce o espaço. Do outro lado da equação, a gente tem o tensor de energia-momento. Ele fala basicamente como as energias se comportam, densidade de energia, fluxo de energia, pressões internas, depende do elemento da matriz tensorial que você está olhando. A gente tem o termo G, que é a constante gravitacional. O C, a quarta, é a velocidade da luz. E ele tá a quarta também por razões algébricas, porque se você for fazendo a conta para chegar nisso, você vai chegar num C a quarta. E o 8π, ele é um fator geométrico que vai aparecer nas suas contas se você deduzir essa equação matematicamente do zero. Então, amigas, é assim que se chega nas equações de campo de Einstein. Não sei se deu para entender muito bem, porque eu falei muita coisa matemática e é muito difícil ensinar matemática sem escrever. Mas é isso. Agora a parte 2 vai ser um pouquinho diferente. Eu queria falar também de relatividade especial, mas não deu tempo, porque eu queria que ficasse com pouco tempo. E assim, sem edição, eu tô falando já faz uns 20 minutos. Eu levei 1 hora para entender um dos exemplos que eu queria colocar aqui. Agora faltam só mais uns 10. Hoje não tá sendo um dia muito produtivo no quesito escrever coisas em LaTeX, porque eu tô muito lenta pra escrever código. Eu não sei se é porque eu tô com sono, não sei se é porque está fazendo 36 graus nesse momento em Uberlândia, e isso me deixa meio cansada. Talvez seja os dois. Mas eu tô escrevendo muito devagar. E isso me incomoda um pouco, porque eu percebo que eu tô escrevendo devagar. Eu não consigo escrever mais rápido, porque eu estou com sono e com muito calor. Mas o LaTeX é basicamente uma linguagem pra gente escrever equações de uma forma mais... Eu não sei explicar, mas tipo assim, fica mais bonito no documento, sabe? Eu escrevo assim, e aí aparece assim. Porque escrever equações no Word é uma das piores coisas que existem na face do planeta Terra. Então existe uma linguagem só para escrever equações e ficar melhor do que quando a gente faz no Word. Eu acho que uma das principais questões de quem vê pessoas que gostam muito de física entrando na física é por que caralho você escolheu fazer esse curso? Tipo assim, como você olhou pra fórmula de velocidade média na lousa no primeiro ano do ensino médio e pensou, nossa, eu quero olhar pra essa fórmula pelo resto da minha vida? E eu acho que pra maioria das pessoas simplesmente não é assim. Porque eu gostava muito de documentários e livros e vídeos de astrofísica, aqueles vídeos sobre física quântica, sobre modelo padrão, sobre a expansão do universo, que tinham no YouTube, mas que não necessariamente eram aulas de física. Eu sempre achei as aulas de física do ensino médio um saco, e se fosse por isso,
eu seria a pessoa mais hater de física da face da Terra, porque as minhas aulas do ensino médio, por mais que os meus professores tenham sido ótimos, a matéria de física que cai em vestibular, Enem, e que a gente precisa aprender na escola é simplesmente um saco. Não foi o que eu vi na escola, e não foi quando eu comecei a ver física que eu comecei a me interessar por física. A lembrança mais antiga que eu tenho é de uma aula de ciências que eu tive, acho que no 7º ano, ou 6º, não lembro, foi por aí, que a minha professora colocou um documentário sobre o sistema solar. E eu acho que todo pré-adolescente ou criança no final da infância se apaixona muito fácil por sistema solar, porque é uma coisa muito impressionante e muito legal. E ela colocou um episódio só, e ela passou o nome, e aí eu passei o resto do ano inteirinho chegando da escola em casa e assistindo esses documentários. E aí teve um dia que, assim, eu não sei se isso acontece em todas as escolas ou se foi um evento que aconteceu só na minha, mas eu estudava numa escola estadual de São Paulo. E aí colocaram uma prateleira de livro que tava na biblioteca pra doação. Então, tipo assim, tava no meio do pátio uma prateleira cheia de livro, e aí eu fiquei, por que essa prateleira tá aqui? E me falaram que a gente podia pegar e levar. Então eu peguei e levei. Qual livro? Um livro chamado Gigantes da Física, do Richard Brennan. Meu, esse livro é tão bom, ele é tão bom, ele é tão perfeito. Ele ficou parado mais de um ano até eu pegar pra ler. Mas quando eu li e eu descobri exatamente o que eu precisava fazer pra eu ser que nem aquelas pessoas que eu vi nos documentários, e também estudar astronomia e estudar física, eu fiquei tipo, putz, eu quero isso aqui. E assim, durante o ensino médio, eu me perguntei um pouco se realmente era a física, mas no fim das contas foi. Eu pensei em outras engenharias, porque realmente a remuneração de engenheiro vem mais rápido. Eu realmente sou uma pessoa que gosta de uma parte tão específica da física que eu acho que eu não conseguiria estudar com qualquer outro diploma. Enfim, voltando lá pro livro, Gigantes da Física conta a história da física moderna através de 8 biografias. Eu vou pegar aqui pra ver quais são as biografias, porque eu quero falar. Gente, esse livro, ele é meio xodó. Ele tá com o selo do governo de São Paulo. É uma linha histórica, né? Então a gente tem a biografia do Newton, do Einstein, do Planck, do Rutherford, do Bohr, do Heisenberg, do Feynman e do Gell-Mann. Como eu cultivei essa curiosidade, essa paixão por astronomia durante a minha pré-adolescência, principalmente, eu gostei muito desse livro. E esse livro, tipo, ele literalmente mudou a minha vida, porque eu não seria física hoje, eu não estaria entrando num mestrado e me formando numa graduação em física se eu não tivesse lido esse livro quando eu era criança. Criança não, né? Acho que eu tinha uns 13, 14 anos quando eu li ele. Como ele é a biografia dos físicos, conta sobre a carreira acadêmica dele. E eu descobri a carreira acadêmica através desse livro. E aí eu comecei a pesquisar na internet sobre mais pessoas que faziam física. Não achei nada, e até hoje não tem nada, mas eu consegui descobrir o que eu precisava fazer. Eu acho que a parte mais legal de estudar física, de aprender física, principalmente física teórica e astrofísica, ela não vem só de um negócio de tipo, gostei desse tema e quero estudar ele. Cara, é uma coisa tão doida, tipo assim, você gostar de contemplar o universo. Eu acho que todo mundo gosta disso, de pensar de onde a gente veio, pra onde a gente vai, o que criou o ser humano, o que criou o universo, o que explica tudo isso. É uma coisa que desperta curiosidade em todo mundo, mas você ser a pessoa que tem as ferramentas matemáticas pra explicar isso pra alguém é uma coisa muito doida, sabe? Eu entendo por que que as coisas são como são, por que que as teorias se desenvolveram da forma como elas se desenvolveram. Isso é muito legal, isso é incrível. A melhor escolha da minha vida, com certeza, eu ter entrado na física, por mais que eu tenha apanhado pra cá desse curso, tá bom? Todo semestre eu chorava por pelo menos umas 3 matérias, mas eu passei nelas, tá? Não morri, aparentemente. Tava falando que a internet tá escassa de pessoas que compartilham como que é a rotina delas. Então eu estou aqui pra fazer isso. E eu estou aqui como uma menina da física pra fazer isso. Então, se você é uma menina interessada em ciência, tecnologia, física no geral, e você chegou até aqui nesse vídeo, você acompanha o meu canal, eu espero muito, do fundo do meu coração, que você não desista de seguir pra essa área. Antes de você ficar com medo ou desistir por alguém te falar do salário, por alguém te falar que é muito difícil, pesquisa um pouco por conta própria e julga você mesma se você acha que é tão difícil assim, se você acha que o salário é tão ruim assim. A sessão de coach motivacional de hoje vai ser essa. Pra vocês, meninas, divas lindas, maravilhosas que me assistem. Eu espero muito que vocês continuem nessa área e sigam nessa área, porque, sinceramente, eu não desejo pra ninguém a sensação de entrar numa sala, olhar em volta e perceber que você é a única pessoa lá que usa mais de um produto pra lavar o cabelo. No final do curso, principalmente, em eventos de física, em mini cursos desses eventos, a maioria das pessoas são homens. Eu sinto que quando eu tava me formando no ensino médio, quando eu tava estudando, eu não tinha tantas referências de
mulheres que faziam isso. Então, eu espero ser uma referência para futuras cientistas a partir daqui. Se você gosta de física, continue na física, tá bom? Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram também. E comentem aqui que tipo de vídeo vocês gostam de ver aqui. E pra concluir, obviamente, o meu dia depois de estudar, eu joguei e assisti anime com meu namorado, porque é isso que eu gosto de fazer, nem só de física vive uma física, né? Beijos, até o próximo vídeo.